O direito do consumidor é um dos temas do Iluminuras de hoje. Mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, o juiz Héctor Valverde Santana tem 2 livros sobre o assunto e prepara agora o 3º. Antes, a conversa é com o Rodrigo Durral, que conta a luta entre o cinema e a censura durante a ditadura militar no Brasil. Jornalista e historiador, Rodrigo se inspirou na mãe para escrever o primeiro livro, Luz, Câmera, Repressão. Rodrigo, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado pelo convite, é um prazer. Quando é que você decidiu que ia estudar, que ia se aprofundar nesse tema, Rodrigo? Olha só, foi um trabalho de conclusão de curso. Eu terminei recentemente o curso de História, minha primeira formação é jornalismo, e eu pesquisei para o meu trabalho a história da minha mãe, durante o regime militar. Ela trabalhou como uma representante de filmes durante esse período, né, tenso da história brasileira, e acabei fazendo o livro partindo de uma perspectiva micro, que é ela, analisando de uma forma macro o período do regime militar. E qual que era o trabalho dela? Como era o trabalho dela? Como ela era representante de filmes, as empresas que produziam os filmes tinham sede basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a censura ficava aqui em Brasília. Então ela trabalhava como uma ponte, como uma despachante, uma espécie de despachante. E ela trabalhava no sentido de obter um certificado para que essas empresas de filmes pudessem exibir seus filmes nas telas do cinema. Então ela trabalhava para obter esse certificado com a classificação etária menor, com a classificação livre, muitas das vezes, com menos cortes. Então era esse trabalho que ela fazia. E como que ela fazia isso? Quais eram as artimanhas, quais eram as estratégias dela? Numa conversa no café, numa conversa no elevador, ela se aproximava dos censores, porque a gente pensa assim, o censor, aquela pessoa fechada, carrancuda, que não falava com ninguém. Não, até hoje minha mãe é amiga de alguns censores. Ela tinha um trâmite muito bom lá, e fez amizades, e essas amizades duram até hoje. E ela fazendo essas amizades, ela acabava conhecendo essas pessoas e facilitava o trabalho dela. Os censores, às vezes, informavam ela de uma maneira assim, informal mesmo, se o filme que ela pedia a classificação era livre, se tinha corte, se não. Aí ela já comunicava às empresas de filmes e para facilitar esse trâmite do trabalho dela e em obter o certificado. E quem eram os censores, Rodrigo? Que tipo de pessoas eram essas? Chegou um determinado momento que eles passaram a ser concursados, trabalhavam na DCDP, né, a Divisão de Censura de Diversões Públicas. Eram pessoas formadas em jornalismo, direito, história, economia, e eles faziam os pareceres, eles analisavam os filmes, analisavam as peças de teatro, analisavam os livros e faziam os pareceres dessas obras culturais. E aí eles sugeriam nos pareceres a classificação etária, se tinha, no caso dos filmes, se esse filme deveria ter corte, se não, se esse filme poderia ser exibido de forma livre ou 18 anos. Os censores trabalhavam nesse sentido. E que história mais te marcou, Rodrigo? A história de vida em si da minha mãe me fez admirar mais ela e me fez conhecer mais ela. E ela ficou satisfeita? Ela ficou muito emocionada com a homenagem. Eu acho, no lançamento do livro, né, ela realmente estava muito emocionada, muito feliz com o trabalho. Ela aprovou o livro, né? Vale lembrar que ela não me censurou, né? Importante. Ela deixou escrever assim, com o meu estilo, né, a história dela, entendeu? E o importante é que ela não vetou nada e deixou publicar tudo. Então, a história do livro é uma história da minha mãe, que tem a sua história também, apesar de não ter sido nenhuma autoridade durante o regime militar. E é uma história do período também, aliada à questão da repressão, da censura dos filmes. Bom, esse é o seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Você prepara agora o segundo. Preparo o segundo sobre o mesmo tema, né, regime militar, que é um tema que eu acho que a gente sempre tem que estar buscando, sempre tem que estar pesquisando, para que esse período não volte nunca mais. O assunto é regime militar, mas o enfoque vai ser outro, eu vou deixar um pouquinho de suspense no ar aí. Pode adiantar mais nada? Não, só daqui a 2 anos, quando ficar pronto.
Agora, falando sobre isso, Rodrigo, você tem o primeiro livro lançado, prepara o segundo. Com certeza você gosta de ler, por isso está aqui com a gente, conversando aqui com a gente. Que tipo de escritor, que tipo de livro você gosta de ler? Eu, quando comecei a fazer o curso de História, eu me apaixonei por uma disciplina chamada Teoria da História. E eu tenho sempre um livro de cabeceira, que é o Apologia da História, ou Ofício de um historiador francês chamado Marc Bloch. Esse livro é um livro que eu sempre pego, sempre releio algumas partes dele, porque além de ele discutir e debater como um historiador trabalha e por que um historiador trabalha, a escrita dele é belíssima, chega a ser, em alguns trechos, até poética. Que outros livros, que outros autores? Eu fiz um curso recentemente, um curso chamado Escrita Criativa, com o professor Rodrigo Gurgel. E ele citou vários autores e eu descobri um autor muito bom, né, a partir do que ele citou, um escritor francês chamado Guy de Maupassant. E eu li um romance dele chamado Uma Vida e li também alguns contos dele. Eu sugiro, né, para as pessoas que querem uma boa literatura, uma literatura de fácil acesso, com uma leitura dinâmica, esse escritor francês chamado Guy de Maupassant. E como é que esses escritores que você citou aqui para a gente, como é que eles te influenciaram, Rodrigo, na hora de escrever, na hora de pensar numa publicação? Tem essa influência direta ou não? Tem sim. Tudo que a gente lê sempre nos influencia. A gente sempre pega um pouquinho de cada um e vai moldando o seu estilo, moldando o seu texto. Por exemplo, o Marc Bloch é um escritor que eu gosto de ler muito, porque ele defende a história como sendo uma ciência, mas ele escreve de um jeito, como eu falei, poética, de uma forma poética. E isso é muito agradável você escrever no seu livro. No meu livro, por exemplo, tem aquela parte de teoria, tem aquela parte de pesquisa, mas em alguns trechos eu consegui, eu espero, né, que eu tenha conseguido, colocar alguma coisa mais leve, deixar o texto mais agradável, para que a leitura fosse mais dinâmica e que o leitor pudesse pegar meu livro do começo ao fim e ler sem se cansar e aproveitando as informações que eu tento passar para eles. Falando nisso, voltando ao seu livro, como é que você organizava seu tempo, Rodrigo? Você trabalha, jornalista, fez uma segunda graduação, a de História, e teve o trabalho de conclusão de curso, né? Sim. Que resultou no seu livro. Como é que você organizava o seu tempo? Em que momento você lia, o que você gostava por prazer, em que momento você escrevia, trabalhava, como é que você se organizou? Eu acredito que quanto menos tempo a gente tem, mais tempo a gente tem. No sentido de que quanto menos tempo você tem, você organiza melhor o seu dia a dia. Então, qualquer intervalo que eu tinha lá no trabalho, eu escrevi um pouco. E aí ia pesquisando, aí eu tirei uma licença para pesquisar o livro também. E aí eu ia no Arquivo Nacional, na Seção Brasília, que tem um serviço de arquivo fantástico, os servidores muito atenciosos, muito prestativos. Então eu pesquisava os pareceres, aí escrevia um pouquinho. Eu me policiava a escrever pelo menos umas 2, 3 páginas por dia para ter o livro publicado em 2 anos. E consegui, graças a Deus, consegui concluir a minha meta. E o que você descobriu nesses arquivos, como o Arquivo Nacional? Que tipo de documentos você descobriu que você não imaginava que existiria? Muitos pareceres dos filmes chegam até a ser cômicos, chegam até a ser engraçados, de acordo com as análises, né, que os censores faziam, entendeu? Então, eles faziam análises da política, faziam análises dos filmes voltados mais para uma temática de violência, mais voltados para o tema sexual. Então, a gente lia vários pareceres, encontrava várias histórias lá interessantes, várias opiniões assim que você fala, nossa, como é que ele escreveu isso? Óbvio, a gente tem que pensar que eles trabalhavam num período sui generis, né, da história brasileira, um período de ditadura, um período de regime militar. Mas lendo hoje, a gente pensa assim, nossa, como é que eles escreviam isso? Como é que eles tinham essa opinião? Mas é perfeitamente compreensível. A história, o Marc Bloch fala isso, a gente precisa compreender
os acontecimentos históricos. A gente não deve julgar esses acontecimentos. Então, a compreensão para o historiador é fundamental. O julgamento não deve ser feito. E essa é a conclusão que você tira do seu livro? Uma das conclusões, né, do livro é em relação à minha mãe. Nós, em tempos passados, a gente achava que a história só estava ali nos documentos oficiais, nas autoridades, nos governadores, nos presidentes da República. Não. Eu tenho uma história, você tem uma história, minha mãe tem uma história. E nós não somos autoridades. Nós não assinamos documentos oficiais. Mas, mesmo assim, nós temos vozes, nós temos história que podem ajudar a compreender um período passado. Foi o que eu fiz com a minha mãe. Minha mãe, apesar de não ser autoridade, ela me contou informações, me contou histórias de bastidores que me ajudaram a compreender um pouco a mais sobre o regime militar. Ok. Rodrigo, obrigado. Muito interessante suas histórias. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Termina aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela participação. E eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. No segundo bloco, eu recebo o juiz Héctor Valverde Santana. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para começar neste segundo bloco com o juiz Héctor Valverde Santana. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, um dos principais temas é o direito do consumidor, é o que você principalmente estuda. Você tem 2 livros sobre o assunto, prepara mais um sobre ele. O Código tem 25 anos hoje. Como é que você avalia ele, Héctor? O Código foi um instrumento legal revolucionário que a sociedade brasileira recebeu após a promulgação da Constituição de 88. Quando nós restabelecemos o regime democrático no Brasil, os principais temas discutidos no mundo naquela década, na década de 80, eles foram incorporados em nossa Constituição e, dentre eles, o direito do consumidor, com a vertente de proteção do consumidor. Então, esse tema foi elevado a um direito fundamental, ou seja, a proteção do consumidor é um direito fundamental, artigo 5º, inciso 32 da Constituição, ao mesmo tempo em que se reconhece o direito do consumidor como um princípio da ordem econômica. Então, a economia brasileira precisa, regulamentado pela Constituição, precisa de que o consumidor seja protegido. Então, nessa perspectiva constitucional e também pela implementação do Código de Defesa do Consumidor a partir de 1990, nós tivemos uma mudança significativa nas relações econômicas de consumo. E isso foi uma grande contribuição para a sociedade brasileira. O consumidor é mais respeitado? Eu diria que nós estamos numa transformação para que possamos alcançar os objetivos dessa política pública, que é a transparência e a harmonia nas relações de consumo. Mas ainda temos um problema cultural, do fornecedor, ele buscar sempre a vantagem em detrimento do consumidor ou em face do prejuízo do consumidor. E o Estado brasileiro ainda não se apercebeu da necessidade de apoiar a sociedade civil para que protagonize a defesa do consumidor por intermédio da sociedade civil e não somente pelo Estado, que carece de todas desses instrumentos que nós conhecemos aqui da realidade. A gente falava sobre isso, sobre o seu tema, Direito do Consumidor. Vou puxar aqui o primeiro dos seus livros sobre o assunto, Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo, fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? Exatamente. Eu fiz o curso de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e fui orientado pelo professor Nelson Nery Júnior, que foi um dos redatores do anteprojeto que deu origem ao atual Código de Defesa do Consumidor. Então, esse estudo de prescrição e decadência é um estudo sobre a afluência do tempo e as consequências jurídicas nas relações de consumo, que o transcurso do tempo e a inércia do consumidor em fazer valer os seus direitos pode, essa inércia, acarretar na prescrição, que é a perda da pretensão, ou na decadência, que é a perda do próprio direito. Então, é um estudo
relacionado sobre esses dois aspectos, ou a fluência do tempo e a inércia do consumidor em reivindicar os seus direitos. Depois, você publicou esse outro aqui, Dano Moral no Direito do Consumidor, que já é fruto da tese de doutorado. Exatamente. Já na conclusão do curso de doutorado, apresentei esse trabalho também à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação igualmente do professor Nelson Neri Júnior, e o estudo ele está voltado para a tutela, a proteção dos direitos da personalidade do sujeito na condição de consumidor, quando ele, nessa relação com o fornecedor, que lhe caracteriza como sujeito vulnerável, ele está mais exposto à violação desses direitos da personalidade. Então, como que esses direitos da personalidade, eles são configurados e depois como eles são quantificados, ou seja, aquela questão de quantificar, encontrar o valor do dano moral. Então, faço um estudo também sobre esse problema que é recorrente hoje na nossa jurisprudência. Uma curiosidade, o senhor até falava que o Estado não tem capacidade de organizar todos esses conflitos. A sociedade civil poderia, segundo o senhor mesmo aqui, participar mais, mas como? A sociedade civil, principalmente nos países de primeiro mundo, é a protagonista da proteção dos direitos do consumidor. E um exemplo claro é a utilização do boicote como um instrumento de trazer a harmonia e a transparência para as relações entre consumidores e fornecedores. Se a sociedade civil não está organizada a ponto de estabelecer, por exemplo, uma proteção em face de um fornecedor pelo boicote, nós temos uma dispersão social na condição de consumidor. Se houvesse uma coesão social maior na condição ou reivindicando direitos do consumidor, nós teríamos muito mais força para impor a situação que todos nós desejamos, que é a situação de harmonia, de transparência, de práticas lícitas e não abusivas por parte dos fornecedores. Teríamos um mercado mais justo, umas relações mais equilibradas, produtos mais baratos, produtos com maior qualidade, produtos mais seguros. E então esse é um papel que deve ser desenvolvido pela sociedade civil e não esperar que o Estado faça por nós, integrantes da sociedade civil. Então é uma questão cultural que nós, nos estudos de direito ao consumidor, nos debates, nas faculdades, nas escolas, nós passamos essa mensagem, todos nós que estudamos o direito ao consumidor, para que a sociedade civil venha a ser a protagonista dessa luta, desse movimento consumerista, e não que seja reconhecido apenas como um papel do Estado. Nesse caso específico, não dependeria em nada, nem passaria pelo Estado. Não, porque a sociedade civil seria organizada por intermédio de associações privadas de defesa do consumidor. E nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, nós temos exemplos de grandes entidades privadas que representam os consumidores, independentemente da intervenção do Estado nessas pessoas jurídicas. O mundo liberal, ele conduz a esse afastamento do Estado de todas as questões. O Estado tem que auxiliar a criação e o desenvolvimento dessas associações, mas ele não pode ser o único responsável pela defesa do consumidor. Mudando um pouquinho de assunto, Hector, a gente está aqui com seus livros, mostrou, o senhor falou um pouquinho aqui sobre eles. Agora eu queria conhecer os seus autores, os escritores que deram origem a sua escrita, Quem te influenciou? Quem são os seus escritores preferidos? Bom, evidentemente, num trabalho acadêmico, nós citamos centenas de autores e o Brasil reúne enormes ou grandes nomes do direito do consumidor. Entretanto, a minha paixão pela ciência jurídica, ela antecede o direito do consumidor. Então, eu tenho alguns autores que são referências, não no direito do consumidor, que poderia citar no direito do consumidor a professora Cláudia Lima Marques, o ministro Antônio Herman Benjamin, enfim, vários autores que nós temos no Brasil e também fora do Brasil em direito do consumidor. Mas, em termos de ciência jurídica, eu poderia citar dois. Hans Kelsen, que é o pai do positivismo, é aquele que deu à ciência jurídica essa característica, porque até Kelsen nós éramos
um conhecimento que não era reconhecido como ciência. E a partir de Kelsen, ele identifica a norma como o núcleo da ciência jurídica e nós passamos, então, ao status, né? Fomos elevados a uma ciência. E depois, nessa mesma linha de Kelsen, do positivismo, nós temos, um pouco mais adiante, um grande autor italiano, Norberto Bobbio, que escreveu a Teoria Geral do Direito, identificando a norma e o ordenamento jurídico como aqueles elementos fundamentais para que se conheça o direito. E sem essas noções, nós não podemos ingressar em qualquer campo da ciência do direito, ou seja, no direito material, administrativo, tributário, civil, penal, do consumidor, ou empresarial, ambiental, sem noções seguras de teoria do direito que esses autores trouxeram e nos possibilitaram que o direito fosse estabelecido em bases sólidas. Então, essa é a grande virtude desses autores que muito me apraz ter como referência na ciência do direito. Mas entre os dois, o senhor consegue eleger um aí? Sem dúvida, Hans Kelsen. Ele foi um gênio que teve uma história de vida conturbada e migrou para os Estados Unidos depois de escrever, né, na Alemanha trabalhos sobre o positivismo e teve uma grande difusão das suas ideias a partir da década de 50, especialmente do século passado. E ele influenciou decisivamente a ciência do direito. Muitos não gostam de Kelsen, mas e muitos falam de Kelsen, às vezes até sem conhecer, sem ter lido a obra de Kelsen, porque ele é uma referência. Nós falamos de Kelsen se nós gostamos ou não dele, mas sempre o profissional do direito, o estudioso do direito, tem como referência o trabalho dele. Vou fazer uma pequena pausa então aqui, Hector, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de Hans Kelsen. Nascido em 1881, Hans Kelsen dedicou-se à ciência do direito. Foi professor universitário, juiz da Corte Constitucional da Áustria e é considerado por muitos o maior jurista do século XX. Kelsen morreu em 1973, aos 91 anos de idade. Além de juiz, Hector, você é professor. Nas suas aulas, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, que autores você apresenta e faz questão que seus alunos aprendam? Além desses dois autores, há um autor que faleceu há alguns anos atrás, um norte-americano, Ronald Dworkin. Dworkin, ele é posterior a Kelsen e também a Bobbio, mas ele trouxe uma visão muito rica e contribuiu muito para a teoria geral do direito. Ele acresce aos estudos de Kelsen e Bobbio a ideia do valor. O direito, ele é o império do direito, deve ser reconhecido, porém, na aplicação do direito, nós devemos incorporar bons valores, a ética, a boa-fé, e então nós chamamos isso de novo positivismo. É a aplicação da norma jurídica, mas agregando valores positivos, evidentemente, a essa aplicação do direito. Então, Ronald Dworkin, contemporaneamente, a meu ver, é uma leitura indispensável que eu sempre procuro passar para os alunos para trabalhar a ideia de levar a sério os direitos e o direito, né, como o império do direito deve prevalecer sobre questões a latere, por exemplo, alguma teoria filosófica, sociológica, econômica, ela não pode influir a ponto de sobrepor àqueles valores que o direito ele reconhece como positivos. Ok. Hector, é isso. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.